A paz de Jesus a todos, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Eu quero pedir licença aqui aos irmãos que estão acompanhando a série, essa série Catecismo e Bíblia, não é? Esse quadro maravilhoso Catecismo e Bíblia, para trazer este vídeo urgente. É urgente esse vídeo. E como eu já disse, não é? Eu tenho que trazer dentro do quadro, não pertence ao quadro Catecismo e Bíblia, apesar de que o que vou abordar aqui está também no Catecismo da Santa Mãe Igreja. Mas é algumas respostas, alguns ensinamentos de um ex-protestante para os protestantes. Como o nosso irmão Thaleson diz, e é pura verdade, os protestantes gostam de falar no anonimato, nas sombras. São das sombras e das sombras gostam de falar das sombras, sem aparecer, sem dar as caras, porque tem medo, porque conhece, porque sabe, quem conhece da Sagrada Escritura, quem conhece da doutrina, quem conhece da fé. E o que é que estão fazendo comigo? Estão fazendo o seguinte: segundo a minha esposa, estão escrevendo mensagens nos meus vídeos, segundo ela, apagam aquela mensagem para que os outros não vejam, e aí aparece na minha notificação, sem ter o direito de resposta, sem eu ter o direito de uma resposta. Ou seja, são das sombras, falam conforme as sombras, e das sombras fogem, porque tem medo da luz. As sombras têm medo da luz. Para que os outros irmãos que acompanham, que estão sempre escrevendo a mensagem, né, que estão sempre comentando. Então, segundo a minha esposa, eles escrevem, e quando termina de escrever, que posta, imediatamente já apagam aquela mensagem para que não fique lá nos comentários. Aí aparece na minha notificação aquele chocailinho, né, aquela sinetazinha que tem do YouTube, e o YouTube envia chegando que tem uma notificação, né? Você vai lá olhar, tá a mensagem lá dos hereges. E esses dias, num vídeo que eu tenho, que é a resposta de um ex-protestante para um protestante, que é sobre a cruz, não é? Recebi uma mensagem. Quando fui olhar a mensagem, esperei para ver se a mensagem poderia aparecer nos comentários, e não apareceu. Ficou só apenas na notificação. Protestante ou uma protestante, ninguém sabe, porque eu fui lá no canal dela, é no anonimato, você não sabe se é mulher, se é homem. Ou seja, é das trevas, não é? Ou seja, as escondidas. Você não sabe quem é aquela pessoa. Sabe que é protestante. Então o protestante ou a protestante veio lá, não é? Apareceu só a notificação, não ficou nas mensagens, dizendo que a Igreja Católica, olha só, não tem argumento para refutar o que estou dizendo no vídeo, não é? Aí o que acontece? Aí vem atacar a Santa Igreja. Atacou a Santa Igreja, dizendo que a Igreja Católica inventou. Veja, a Igreja Católica inventou que nós seremos salvos pelas obras e não somente pela fé. Enquanto ele diz que a Sagrada Escritura diz que nós somos salvos unicamente, exclusivamente da fé, a tal da sola fide. Né? A sola fide. Para começo de conversa, vou tirar o couro pela cabeça, como diz meu irmão em Cristo, Thaleson. Vou tirar o couro pela cabeça, da sola do pé, cortando debaixo do pé e tirando o couro pela cabeça hoje na Bíblia, aqui ó, na Sagrada Escritura. Vocês dizem que é na Bíblia que está, que é sola fide, é na Bíblia. Eu vou destruir de uma vez por todas esse argumento falso, mentiroso, deturpado do pai de vocês. Do pai de vocês, Lutero. Do pai de vocês, Lutero. Para começo de conversa, Lutero foi quem inventou a sua doutrinazinha michuruca e diabólica em dizer que não basta, não precisamos de obras para nos salvar. É sola fide, ou seja, só pela fé. Argumentos falsos, mentirosos, descarados que os filhos dele hoje seguem essa falsa doutrina. Essa doutrina herética. A igreja fundada por Cristo, católica e apostólica, afirma isso, que é só a fé para nos salvar? Não.
Foi a Igreja Católica que fundou isso? Que precisamos de obras para nos salvar? Não. Então quem foi, meus irmãos? Quem foi que inventou que nós, para nos salvarmos, não necessitamos somente da fé? A fé é fundamental, sim, mas essa fé precisa ter... Veja, ninguém conhece uma pessoa só com um nome só, ela tem que ter o sobrenome. O meu nome não só é Fábio, eu tenho que ter o sobrenome. Então a fé precisa de algo que é as obras para concluir a salvação. O livro do Apocalipse diz o quê? Que o linho dos santos são o quê? As boas obras que eles fizeram. Pacata. Não vou nem pegar esse verso. Eu não quero nem... Eu vou tirar o corpo pela cabeça, mas eu não quero... Vou tirar o corpo pela cabeça dos hereges, mas eu não quero aqui picar os pedacinhos de carne, não. Não quero fazer isso. Claro que eu estou falando aqui em algo espiritual, simbólico. Não estou aqui incentivando brigas, né, no corpo, no físico, não. Estou falando em termos espirituais, na Bíblia Sagrada. Que não seja mal interpretado esse vídeo, por favor, né? Então, meu querido Simão, como diz o nosso irmão Thales, é para estraçalhar. Presta atenção. Presta atenção. O Apocalipse diz que as vestes dos santos, as suas vestes, eles chegaram à perfeição, são santos, por causa do linho. Esse linho ajudou a eles a tecer as suas vestes. Como a linha que nós precisamos para costurar uma camisa, uma roupa. E essa linha, o livro do Apocalipse diz que é o quê? As obras dos santos. Prova que ninguém é salvo sem as obras. Lutero, um homem atormentado pelo diabo, criou sua doutrinazinha, dizendo que não necessitamos das obras para nos salvar. Pegando argumentos, textos fora do contexto bíblicos para adulterar, deturpar. E quando ele deparou-se com a carta de São Tiago, especificamente, vou pegar aqui, vamos pegar, e o texto vai aparecer ao meu lado. Vamos lá. Vamos destruir essa heresia protestante. Presta atenção, toda a Bíblia do mundo tem isso. Capítulo 2 de São Tiago, versículo 14. Na Bíblia da Ave Maria já diz a fé sem obras. Presta atenção. Versículo 14. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Que adianta? Aí seu Lutero, o pai desses hereges, dessas seitas atuais, chamou a carta de São Tiago de carta de palha. Ele queria rasgar, rapar fora da Sagrada Escritura. Chamando de carta de palha, ou seja, dizendo que a carta de São Tiago é um livro apócrifo, como os filhos dele hoje fazem com os 7 livros deuterocanônico veterotestamentário. Isso mesmo, meu querido irmão. Meu querido irmão, isso mesmo. É isso que estão fazendo os filhos de Lutero. Porque o seu pai, herege, chamou a carta de São Tiago de carta de palha. Ele queria tirar fora da Bíblia. Tem umas Bíblias protestantes antigas, bem antigas, que nelas falta a carta de Tiago. Não tem a carta de Tiago nelas. Por quê? Porque o rei dos hereges, o príncipe das heresias e pai das heresias, Lutero, disse que era um livro apócrifo, não precisa de... Refutou, veja, refutou São Tiago. Lutero refutou São Tiago. Veja que poder Lutero tem. Veja que poder Lutero teve. E os seus filhos dão hoje asa a uma doutrina abominável e diabólica desse homem, que não precisamos das obras para nos salvar. É sola fide. Isso é falso. Sola escritura, sola fide, é tudo falso. É criação luterana. Poderiam seguir Lutero quando Lutero, né? Cadê que ele segue Lutero quando Lutero disse que o corpo de Cristo não é símbolo nem representação? Poderiam seguir isso, né? Não, segue a sola fide de Lutero.
Presta atenção, São Tiago diz o quê? São Tiago diz, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Pácata, aqui está. Eu vou usar somente São Tiago, porque a maioria das heresias já não acreditam mais na carta de São Tiago. Não, eu vou usar o que eles usam. Eu vou usar o que eles usam para dizer e mentir que foi a Igreja Católica que inventou que seremos salvos pelas obras. Não. Foi Jesus, meus queridos irmãos. Foi Jesus. Por que foi Jesus que disse que é pelas obras que somos salvos? Veja, quando João está escrevendo o último livro do Apocalipse, Jesus diz o quê? Eis que venho, o último capítulo do livro do Apocalipse, Jesus diz o quê? Eis que venho em breve e trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Veja como as obras cooperam para a salvação. Veja como as obras é fundamental para que a fé seja sólida e possamos nos salvar. Para dar recompensa a cada um conforme as suas obras. Aí está. As boas obras e as más obras. Nós vamos ver que não foi a Igreja Católica que fundou, que criou a doutrina da salvação pelas obras. Foi Jesus Cristo de Nazaré, assinado embaixo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Foi Ele que disse que é pelas obras que vamos ser salvos. Eu estou aqui distinguindo, tirando a fé, separando a fé das obras, não, é a fé com obras que salva. São Tiago é claro em dizer isso. Porque Jesus, em Mateus 25, a partir do versículo 32, vai dizer para os salvos, as ovelhas que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer. Olha aí. Então, hereges, não foi a Igreja Católica que criou a doutrina da salvação pelas obras. Foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ao termo, o verso bíblico? Estive com fome e me deste de comer. Com sede e me deste de beber. Nu e me vestistes. Peregrino e me abrigastes. Doente e na prisão e foste me visitar. Veja, a fé com a ação, a fé em movimento. Essa fé em movimento é que a igreja em São Tiago chama de fé com obras. Fé com obras. Ah, irmão, mas São Paulo refutou São Tiago, segundo o olhar dos filhos de Lutero e do pai das heresias Lutero. São Paulo refutou São Tiago. Meus queridos amados irmãos e irmãs, São Paulo disse na carta aos Gálatas que conheceu as três colunas da igreja, Kéfas, João e São Tiago. Respeitosamente ele está respeitando os líderes da igreja primitiva, católica, e ele não está refutando quando ele escreveu que é somente pela graça, que é somente a justificação pela fé. E eu vou trazer aqui mostrando que eles tiraram o texto do contexto para adulterar e mentir. Pegam versículos destacados aqui, pega um versículo aqui, outro versículo acolá e não termina o texto, para mostrar do que São Paulo está se referindo quando ele disse ou escreveu isso. É o que você vai ver comigo. Mas antes, veja São Tiago ainda no 26, olha. Como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Pácata, aqui está. Mas eu quero pegar esses argumentos mentirosos, não é? Esses argumentos mentirosos. Primeiro eu vou destruir esse argumento, tirando o corpo pela cabeça, simbolicamente falando.
Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 8, que é usado por eles, por Lutero e seus filhos. Preste atenção. Preste atenção. Efésios 2, 8. Vamos ao verso 8 em diante. Eles lê só o versículo 8. Não termina, não lê o 9 e o 10, que vai nos ensinar. Vamos ao texto. Aparecendo ao meu lado. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Ponto. Veja. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. De que maneira? Porque ele está dizendo gratuitamente? Porque ele está dizendo de graça. Porque ninguém precisou pagar em dinheiro a sua salvação. Foi de graça que Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que comprou a salvação para nós. E nos ensinou. Estive com fome, me deste de comer. Com sede, me deste de beber. Aí está. Aí eles pegam só até o ponto para adulterar e mentir contra a igreja de Jesus Cristo. Vamos continuar o verso. Isto, olha agora, ó. Isto não provém de vossos méritos. A tradução deles diz: isto não vem de vossas obras, mas é puro dom de Deus. Para aqui. Isso não é mérito de vossas obras. Meu querido irmão, Paulo está escrevendo aos Efésios. Efésios é uma cidade que fica no mundo pagão aqui, na época paulina, que fica no mundo pagão entre a Grécia e a Turquia, não é? E os pagãos convertidos, eles achavam que ao cristianismo que eles deveriam adentrar nas práticas judaicas, nas obras judaicas, sobretudo a circuncisão. Então Paulo está pregando aos Efésios, tanto na carta aos Romanos, para pagão convertido de Roma aos romanos, para os Efésios, para os Gálatas. Porque eles achavam que, se convertendo a Jesus Cristo e a sua igreja, deveria-se dar-se as práticas judaicas. E Paulo está ensinando, não, essas práticas, essas obras judaicas não salvam. Aliás, Paulo em Colossenses condena as práticas judaicas. Não é? Então preste atenção. Logo que ele vai falar que não precisa das obras judaicas para se salvar, mas somente da fé cristã, está colocando no oposto a fé cristã com as obras judaicas. Quer a prova disso? Eles não leem isso. Segue o versículo. Versículo 9. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Porque os judeus se gloriavam das obras. Da circuncisão, do sacrifício. É por isso que eles são salvos. Quando Jesus dá o suspiro na sexta-feira da paixão, às 3 da tarde, a hora da misericórdia, era a hora que o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro pela expiação dos pecados. E quando Caifás, ele sacrifica às 3 horas da tarde, que ele condena Cristo à morte, que ele degola o carneirinho, é a mesma hora que Cristo dá o último suspiro na cruz do Calvário e entrega o Espírito na mão do Pai, o véu do templo se rasga de cima a baixo. São essas práticas. Veja que Jesus refutou os judeus no capítulo 7 de São Marcos, dizendo que eles anulavam a palavra de Deus por causa dessas obras supersticiosas. Os judeus. Aqui Paulo não está falando das obras cristãs,
mas está falando das obras judaicas, que os pagãos convertidos achavam que teriam que aderir a essas obras judaicas para serem salvos. Paulo disse, não significa nada. As obras judaicas não salvam ninguém. Paulo não está aqui refutando São Tiago, que fala nas obras cristãs, não obras judaicas, obras cristãs. Olha o versículo 10. O versículo 10 tira o couro pela cabeça dos hereges. O versículo 10 tira o couro pela cabeça dos hereges. Presta atenção. Ponga a lupa, para a orelha, veja o que vem. Versículo 10. Somos obras sua, criados em Jesus Cristo. Para o quê? Para o quê? Para a orelha, veja o que vem. Para o quê? Para as boas obras. Pácata. O quê? Paulo condena no versículo 8, no versículo 9 as obras, e no versículo 10 diz que Deus nos criou para fazer as boas obras. Que isso? Paulo está se contrariando a ele mesmo. Não. Meu querido senhor, se você ler completamente a carta, você vai ver que ele está falando das obras e vai entrar pelo eixo da circuncisão, que ele vai usar lá nos Romanos, que nós vamos pegar aqui. Veja, versículo 10, outra vez. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras. Nessa tradução aqui, está ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Pácata, aqui está. Para que as boas obras, para que nós a praticássemos. Aqui Paulo está no versículo 8 e versículo 9, condenando as obras judaicas que não salvam ninguém, mas a fé cristã é que salva, e está mostrando o sobrenome desta fé cristã, o que são as boas obras, para que nós, ele criou, cada um de nós, somos obras de suas mãos, para que nós pudéssemos praticar as boas obras. Aqui está. Aqui, meu querido irmão, tira o couro, dos pés pela cabeça dos filhos de Lutero. Eu estou mostrando que eles não conhecem de Bíblia. Paulo Lustório, meu professor de Bíblia, sabe o que é que ele diz? Protestante dá resposta sem Bíblia. Porque tudo que falam não tem aval bíblico. Não tem aval bíblico nenhum. Por que andar com ela debaixo do braço se não sabe o que tem dentro? Só sabe adulterar, andar para mentir com uma Bíblia castada faltando 7 livros? Oh, meus irmãos, por caridade. Por caridade. Aí vem usar, outra tática que eles fazem é usar 1 Coríntios 13. Mesmo que eu desse todos os meus bens para a salvação dos pobres, se não tivesse amor, claro. Vai fazer alguma coisa para aparecer? Olha o que Jesus disse com aqueles que depositavam ali na caixa do templo. Chegavam lá, jogavam muito dinheiro, os ricos, né? Jogavam lá muito dinheiro. Chegou uma pobre viúva que deu tudo o que tinha, uma pratazinha. Jesus disse, ela foi quem deu de verdade. Porque deu tudo o que tinha de bom coração. Esses não deram para aparecer. Isso que a primeira carta aos Coríntios 13 está dizendo. Se eu fizer as obras, as boas ações, as boas obras, para aparecer, ser visto pelos outros, Jesus disse em Mateus, dê com a mão direita, que a esquerda não veja. Veja, ele falando das boas obras, das obras cristãs. Dê com a direita, que a esquerda não veja. Dê com a esquerda, que a direita não veja. Você está compreendendo? Por isso que a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, está falando sobre isso. Mas ali tem a caridade, a fé e a esperança. A maior delas é a caridade. Claro. Ali está se referindo ao amor. Se eu vou dar a alguém se não der com amor, não adianta dar. Não adianta as boas obras sem amor. Essa é a realidade. Então aqui está destruído. Mas eu quero também destruir o outro argumento usado por eles na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, aliás. Veja, a prova que São Paulo, tanto aos Efésios, como aos Gálatas, como aos Romanos, falava das obras judaicas, que vou trazer aqui a prova. Gálatas 3,15. Veja o que São Paulo diz. Refutando as obras judaicas. Vamos lá. Veja, versículo 15 do capítulo 2 de Gálatas. Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo,
que ninguém se justifica pela prática da lei. Lei o quê? Judaica. Mas somente pela fé. Olha aqui, meu querido, era isso que Paulo está falando. É das obras judaicas. Paulo está refutando as obras judaicas, não as obras cristãs. Presta atenção. Versículo 16. Mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos que em Jesus Cristo. E tiramos assim a nossa justificação da fé em Jesus Cristo. E não pela prática da lei. Olha aqui. Poderia ser pela prática das obras. Obra o quê? Judaica. Então Paulo está ensinando, quando os Gálatas diziam, nós temos que aderir às obras judaicas para nos salvar. E os falsos irmãos, aonde Paulo passava, quem estuda a história vai saber, que os falsos irmãos que vinham do judaísmo, passavam onde Paulo chegava nas comunidades paulinas e dizia que o que Paulo pregava não era suficiente para se salvar. Tinha que aderir-se à circuncisão, senão não era salvo. Paulo começou a escrever às suas comunidades refutando essas obras judaicas. Meu Deus do céu. Continua. E tiramos assim a nossa justificação da fé em Jesus Cristo. E não pela prática da lei. Que lei? Obra judaica. Pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pácata, aqui está. Pela prática da lei, pela prática das obras judaicas, ninguém será justificado. Mas a fé em Jesus Cristo está colocando um paralelo da fé cristã com as obras judaicas. Porque as obras judaicas realmente não era fé, eram obras para se salvar. Tinha que fazer isso, era cheio de superstições. Ah, se um judeu comer nervo, ele não é salvo. Ele já está condenado. Ah, se tocar num réptil morto, ficará imundo. Ah, se comer carne de porco, ficará imundo. Era a religião judaica veterotestamentária, ela era cheia de práticas supersticiosas. Ah, as festas da lua nova. Ah, o sábado, que tem uma quantidade para andar. Se eu não estou aqui enganado, o judeu no sábado não poderia andar 1000 metros, se eu não estou aqui enganado. E então, os filhos de Lutero dão asas hoje a isso. É essas obras que Paulo está dizendo que não salva ninguém. São as obras da lei mosaica, judaica. Não são as leis. E eles pegam e colocam como se fosse a igreja católica, meu Deus do céu. Se foi Jesus que ensinou que é as obras que salvam. Os cabritos que estão lá à sua esquerda, no julgamento universal do 25 de Mateus, o que é que Jesus vai dizer? Eu estive com fome, não me deste de comer. E quem são eles? Os protestantes. São os protestantes. Eu estive com fome, não me deste de comer, porque é sola fide. Pronto, fica lá, braço cruzado, é sola fide. Ó Senhor, já estou salvo. Ó Senhor, já estou salvo, não faz nada. Fé sem obra é morta, como o corpo sem a alma é morto, a fé sem as obras é morta. São Tiago 2:26 afirma isso. Uma coisa é as obras cristãs de fé, outra coisa é as obras judaicas da lei mosaica. É isso que Paulo não está refutando, São Tiago está refutando aqui o judaísmo. Presta atenção. Versículo 19. Na realidade, pela fé eu morri para a lei. Aqui está. Para a lei, ou seja, para as obras judaicas. A fim de viver para Deus, estou pregado à cruz de Cristo. Aí, ó. Vocês estão, filhos de Lutero, pregados à cruz de Cristo? Vocês fogem da cruz. E para que o vídeo já está adiantado, a carta aos Romanos, outra tática que eles usam, a carta aos Romanos, veja, a carta aos Romanos, não é? Vamos lá. 4:5. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Veja, das obras judaicas. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade foram perdoados, cujos pecados foram, veja, fala na confissão. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputou o pecado. Bem-aventurado
essa bem-aventurança é somente para os circuncisos, veja, aí vai falar da circuncisão e da circuncisão e da incircuncisão, do circuncidado e não circuncidado. É essa prática que Paulo está condenando, que não salva as obras judaicas como a circuncisão. Você lê todo, você vai entender. Veja, eu vou pegar aqui no versículo 11, olha só, no versículo 10. Quando lhe foi imputada depois diante de ser, falando de Abraão, né? Sua circuncisão? Não, depois, mas antes de ser circuncidado, depois é que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. O vídeo já vai adiantado. E assim se tornou o pai de todos os circuncisos que creem, a fim de que também estes sejam imputados à justiça. 12. Pai também dos circuncisos que não trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possui antes de ser circuncidado. Você lê todo este capítulo 4, você vai entender que Paulo está refutando aqui a circuncisão que os judeus diziam: se não for circuncidado não é salvo. E aqui ele vai dizer que Abraão se tornou o pai de todos os que creem, tanto não somente dos circuncisos, mas dos incircuncisos. Então ele vai refutar a circuncisão aqui. Então Paulo, quando fala que quando põe o oposto da graça com as obras, essas obras são as judaicas. Agora, se fica tirando texto fora do contexto, é pretexto para adulterar e para mentir. É o que eles fazem, como o pai deles, Lutero, fizeram. Refutando São Tiago, sem entendimento da Sagrada Escritura. Então é isso, meu querido Simão. Quando chegar a 30 minutos, a gente não pode deixar, porque ele divide o vídeo no meio, aí fica ruim depois para unir o vídeo, né? Então, meu querido, está aqui mostrando, eu mostrei para você. Analise o capítulo 25 de São Mateus, do versículo 31 em diante. Os que são salvos pelas obras estão à direita de Cristo. E os que tentam se salvar sem as obras estão à esquerda de Cristo, chamado de cabritos. Porque não fizeram as obras cristãs. As obras cristãs. Paulo não está refutando as obras cristãs, está refutando as obras judaicas. Pode ler todo o capítulo que você vai entender. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos voltar agora com os vídeos, né? Catecismo e Bíblia. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.